Agora partiremos para uma das técnicas mais antigas e famosas em efeitos visuais, chamada Chroma Key. Possivelmente vocês já viram algum daqueles vídeos em que há uma tela verde atrás, com seus fundos na frente, e é exatamente isso que é baseado o Chroma Key. Como é que ele funciona? Você vai ter uma tela de uma única cor, e a partir daquilo aquela cor vai ser retirada para se acrescentar no fundo um vídeo, alguma coisa que tenha total interação com o que está sendo gravado, o que está sendo filmado. Então, como é que mais a partir do que é feito isso? Você vai utilizar de um software para criação de efeitos especiais. A partir daí, você vai fazer a seleção do fundo, que pode ser de qualquer cor, normalmente se utiliza o verde ou o azul, porque não se possui muito essas cores na tonalidade da pele humana. Então, quando você retira a cor, ele vai acabar não retirando a parte da pele e assim o efeito não fica ruim. Então, o que acontece? Você vai jogar o fundo de uma cor só, aí a partir dali você vai fazer a seleção dessa cor. Quando você selecionar essa cor, o programa ele vai criar uma escala de cores, desde o degradê da tonalidade mais escura, até uma tonalidade mais clara. E a partir daí ele vai eliminar todos esses tons daquela cor que você selecionou. Por isso que é recomendável que quando você faça um trabalho desses, a pessoa esteja a pelo menos uns 3 passos de distância do fundo de Chroma Key, para que não haja a reprodução da sombra dele no fundo e assim não acabe prejudicando o efeito final do trabalho. Depois disso, você vai aplicar o nível de transparência que você quer que fique no fundo da tela. Então, selecionado o fundo, você vai dizer que você quer que ou o fundo desapareça todo ou desapareça numa determinada escala, dita por aquele que está fazendo o filme. A partir dali, você vai selecionar aquele fundo que você deseja aplicar ao filme, vai jogar por trás da pessoa que está falando, e a partir daí você vai criar exatamente essa interação entre o usuário e o fundo. Então, qual a importância disso nos filmes hoje? Por exemplo, antigamente, como já foi explicado no vídeo, as pessoas utilizavam só de efeitos especiais para se realizar qualquer façanha extraordinária dentro de um filme. E para se criar determinados mundos ou se fazer interação de atores com esses mundos criados, era muito difícil. Você precisava recriar um mundo em uma maquete ou algo do gênero para assim fazer toda a atuação e desenrolar daquele mundo. Com isso, você pode fazer toda a criação dos efeitos especiais, toda a criação do mundo e do cenário em 3D ou em qualquer outro programa que você queira. E a partir daí, você vai ter uma facilidade muito maior de jogar o fundo e se criar essa atuação em cima daquilo. Então, a partir dali, já se criou uma nova... se quebrou os limites para a criação de filmes e para a filmagem. Por quê? Agora você pode colocar qualquer fundo da pessoa em qualquer lugar que ela queira, sem precisar sair de um estúdio. Muitas vezes esse efeito de chroma key, como já foi feito em alguns filmes, como por exemplo no novo filme da Alice nos Países das Maravilhas, os personagens, os atores vestiam roupas completamente verdes, e a partir daquilo ali você tinha uma mudança total no corpo do personagem, de modo a adaptá-lo a como era o interesse do autor no filme. Então, agora você já transcendeu a parte que era dos cenários, que era antigamente só para a criação de mundos, e agora já se alcançou um novo patamar, que você trabalha até a criação de personagens em cima daquilo. Outra área muito utilizada, onde seria muito utilizado o chroma key, é na televisão e na propaganda. Então, na televisão você vê muito isso, como por exemplo na meteorologia. Você tem um fundo ou todo verde ou todo azul, com marcações em fita durex, onde a repórter, com o texto já todo decorado de antemão, ela vai apontar onde ficam localizados os pontos do mapa, e a partir dali
ela vai dizendo como é que está o clima, e depois você tem a retirada de todo o fundo para se jogar só um mapa onde você vai trabalhar aquela meteorologia. No caso da publicidade, você vai ter a aplicação do chroma key do mesmo jeito, do mesmo modo que no cinema. No cinema, você tem a retirada do fundo, e a mesma coisa acontece na publicidade. Caso você queira fazer uma propaganda de uma pessoa correndo no meio de uma floresta, ou de um carro passando num deserto, você não precisa fazer isso exatamente levar o carro para o deserto. Não, você fica dentro do estúdio, você joga o fundo verde e aplica o cenário que você quiser. Então muitas vezes você joga até o verde por cima da máquina, onde que seria o carro, para você jogar depois a modelagem 3D do carro. Então essa é uma área realmente muito importante, que é muito utilizada para criação de efeitos visuais hoje em dia. Bom, provavelmente você já ouviu em algum lugar falando, algum amigo seu falou, nossa, aquele filme, adorei ele foi feito com motion capture. E você pergunta, o que é motion capture? Motion capture em si, para vocês entenderem, é o processo em que o movimento do ator ele é capturado e mapeado para um modelo 3D ou 2D no computador, e esse modelo passa a efetuar todos os movimentos feitos pelo ator. Isso acaba acarretando em movimentos mais realistas e mais complexos. Só que esse modelo em si, nessa captura, ele não passa a ter o visual, a aparência do ator. Ele apenas efetua seus movimentos. O motion capture tem vantagens que são cruciais para determinados tipos de filme, como Avatar, que eu vou explicar um pouquinho depois. Ele é mais rápido e possui um bom resultado em tempo real. Sua quantidade de trabalho não varia com a complexidade ou duração da ação. O modelo no computador, o modelo virtual, ele passa a desenvolver movimentos complexos e realistas a partir da captura da movimentação do ator. Ele obtém uma grande quantidade de dados de animação, o que acaba barateando a filmagem, exatamente porque o ator ele não fica tanto tempo na filmagem sendo pago para desempenhar as funções dele. Isso acaba barateando muito o filme, que é pago no cinema, exatamente pelos dias que ficam filmando. E por último, e nem por isso menos importante, temos o uso potencial de software livre, que acaba reduzindo os custos. Para quem não sabe, o software livre acaba barateando, porque o software livre você não precisa pagar por ele. Então exatamente, numa grande empresa de cinema que tem milhares de computadores, ela não poderia ter, por exemplo, um Windows ou um Macintosh para cada, ou um Windows, Macintosh, um Adobe Photoshop, que no caso seria um software. Elas não teriam como ter um Adobe Photoshop em todos os computadores, pagando por cada um deles. E pirataria não seria uma opção. Por outro lado, esse tipo de processo, ele acaba também tendo alguns problemas em si.